de Deus, que diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno ou do diabo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Levanta a tua Bíblia para cima e diga assim: meu Deus, nesse momento te pedimos, fala conosco através da tua palavra. Senhor, me renova, me fortalece nessa noite, em nome de Jesus. Podeis se assentar e glorificar o Senhor com as palmas bem forte, aleluia, para Jesus. Amados irmãos e amadas irmãs, nós estamos diante de uma palavra muito conhecida. Todo mundo aqui conhece essa palavra, sim ou não? Todo mundo conhece essa palavra. E nós sabemos, amados irmãos, que quem escreveu a carta à igreja de Éfeso, ou aos crentes de Efésios, foi o apóstolo Paulo. Todos sabem que Paulo, ele foi um homem que foi muito perseguidor da igreja. Paulo, ele foi um homem, aleluia, antes de ser convertido, ele era um homem que perseguia os cristãos, perseguia aqueles que proclamavam, que anunciavam Jesus. Mas a palavra de Deus vai dizer que Saulo, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E Paulo, ele ia para Damasco justamente para prender os cristãos, para perseguir os cristãos. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que ali no caminho de Damasco, Saulo teve um encontro com Jesus, aquele a quem ele perseguia. Porque aquele que persegue os cristãos verdadeiros, aqueles que perseguem os crentes, eles perseguem o próprio Jesus. E a Bíblia diz que depois que aquele homem se converteu, ele já não era mais Saulo, mas sim Paulo. Aquele homem, meus amados irmãos, de perseguidor da igreja, de perseguidor dos cristãos, ele passou a ser perseguido pelo evangelho. Aquele homem que outrora era perseguidor, passou a ser perseguido. E a palavra de Deus, meus amados irmãos, se você vê o Novo Testamento, a maioria das cartas, aleluia, do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. As cartas paulinas, as cartas pastorais, louvado seja o Senhor, foi Paulo que escreveu. E Paulo, meus amados irmãos, aonde ele passava, ele pregava o evangelho. Aonde ele passava, ele não cessava de anunciar Jesus. Ele não cessava de anunciar a salvação. E um dos cantos a qual Paulo escreveu, aleluia, uma das suas cartas foi a carta aos Efésios.
E nessa palavra, meus amados irmãos, Paulo, ele exorta aos crentes de Éfeso, dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. É se fortalecer na placa da igreja, é se fortalecer no pastor Misael, é se fortalecer nos obreiros. E por que que nós temos que se fortalecer no Senhor? Por que que Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor? Por que que Paulo fala isso? É porque somente o Senhor tem poder para nos livrar da perseguição. Somente o Senhor tem poder para nos dar força para suportar as perseguições, para suportar as provações. Somente o Senhor tem força, aleluia, para nos guardar, para nos livrar de todo mal. Aleluia. Não existe outro que pode me dar força para eu suportar as provações. Não existe outro que pode me dar força para eu ficar de pé diante das adversidades. Não existe outro que pode, aleluia, me colocar, fazer eu permanecer de pé quando vi os levantes contra a minha vida. É somente o Senhor. É somente Deus que pode me dar força para suportar a prova. É somente Deus que pode te dar força para você ficar de pé quando vir o levante. É somente Deus que pode te dar força para você ficar de pé quando vir as calúnias, para você ficar de pé quando vir as acusações contra a sua vida. É por isso que Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Paulo, o apóstolo Paulo, sabia que a vida do cristão é um combate. O apóstolo Paulo, ele sabia que a vida do crente, a vida do cristão é um confronto diário. Todos os dias é um confronto contra a sua carne. Todos os dias é um confronto contra o diabo. Aleluia. Então, se eu não me fortalecer no Senhor, a minha carne vai vencer o meu espírito. Se você não se fortalecer no Senhor, a sua carne vai vencer